Senhoras e senhores deputados, estão reunidas as condições para começarmos a nossa audição. Audição do STAD, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpezas Domésticas e Atividades Diversas, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da transmissão de estabelecimento. Como os senhores sabem, nós ontem tivemos uma audição do Estado sobre outro assunto e hoje estamos centrados na questão do pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes. Temos connosco, e agradeço muito a vinda, o Coordenador Nacional do Estado, Rui Tomé, e os seus colegas que estão presentes connosco, o Carlos Sequeira, o João Marcos, a Sofia Figueiredo e o Nuno Joaquim, que estão connosco e que acompanham o Coordenador Nacional do Estado. Os senhores deputados conhecem a nossa grelha de tempos. Eu apenas faço um sublinhado para os nossos convidados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará a apresentação do requerimento. O Estado fará uma intervenção até 10 minutos na resposta ao requerimento apresentado. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para como tempo máximo, entenda-se, para uma intervenção e para as questões que entender suscitar. E, no fim, com igual período de tempo às questões suscitadas, o Estado responderá assim que entender e depois pode partilhar, se entender, a forma mais adequada de responder, estendendo aos seus colegas. E sem mais delongas, dava a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os representantes do Estado que aqui estão hoje sobre um requerimento que, embora possa parecer que está desatualizado, não está, porque esta situação levanta-nos preocupações para o futuro. Nós estamos novamente a falar de mais um problema relacionado com externalização de serviços, nomeadamente no caso de serviços que têm a ver com o Estado, no caso com entidades e instalações tuteladas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enfim, instalações da ACT, do IFP, centros de emprego, mas também algumas instalações do próprio Ministério. Estão em causa, no caso da segurança privada, dos vigilantes, de 500 postos de trabalho. O que ocorreu foi que de facto, foi adjudicado recentemente o concurso para a aquisição de serviços na área de segurança privada. O contrato entrou em vigor a 1 de dezembro de 2024 e isto estaria, aparentemente, enquadrado do ponto de vista legal sobre a lei da transmissão de estabelecimento. Ocorre que, sobre esta lei de transmissão de estabelecimento, os trabalhadores passam para as novas empresas mantendo todos os seus direitos e as responsabilidades de todos os pagamentos, nomeadamente efetividade, antiguidade, etc., são responsabilidade da empresa que ganha, digamos assim, o concurso e que adquire os trabalhadores. No entanto, colocou-se um problema com o pagamento do subsídio de Natal a estes trabalhadores, em que houve um diferendo entre as várias empresas, porque entre a PSG e a PowerShield, no caso, acabaram por trocar em 2 destes lotes que foram a concurso e colocaram em causa, de facto, o pagamento deste subsídio de desemprego. Natal. Onde é que, e é uma das questões que eu deixo, nos levanta aqui uma preocupação, é a solução, entre aspas, encontrada pelo Ministério do Trabalho para, aparentemente, solucionar este diferendo. O Ministério do Trabalho assumiu, através da sua Secretaria-Geral, numa nota, numa instrução, naquilo que o Ministério já lhe chamou várias coisas diferentes, assumiu que para resolver o conflito entre as duas empresas, que não vai seguir aquilo que está estabelecido na lei. E, portanto, essa, desde logo, é uma grande questão e uma grande preocupação, o Ministério do Trabalho admite, perante um diferendo entre duas empresas e perante uma lei que é bastante clara, o Ministério do Trabalho admite que, no caso, para resolver a situação, não se vai cumprir a lei. E, aliás, entretanto, já alguns juristas vieram em alguns jornais comentar exatamente isto, dizendo que, enfim, a lei é muito clara e que, portanto, será a nova empresa a ter que fazer estes pagamentos na sua totalidade.
E, de facto, aquilo que estava em cima da mesa era que, se não houvesse uma resolução deste problema, os vigilantes da região Centro e Alentejo receberiam quase 2 subsídios, enquanto os da região Lisboa e do Norte acabavam por não receber quase nada a título de subsídio. E, portanto, preocupa-nos muito que seja o próprio Ministério do Trabalho a tentar, de alguma forma, levar a que a lei não seja cumprida. Poderão dizer que, entretanto, o valor já foi pago e que, portanto, desse ponto de vista, o problema estará resolvido. Nós não concordamos que o problema esteja resolvido, porque isto abre um precedente. Abre um precedente relativamente a casos de externalização de serviços que, em nota, tivemos uma audição sobre isso e temos vindo, ao longo dos últimos anos, a levantar muito a questão da externalização de serviços, porque as empresas incumprem a lei, e incumprem a lei de uma forma sistemática, e o problema neste caso é que temos o Ministério do Trabalho a dar aval, digamos assim, ao incumprimento da lei. E, portanto, a questão que vos queria deixar tem exatamente a ver com isto, como é que olham para esta aparente solução que foi encontrada pelo Ministério do Trabalho e quais é que são as consequências de longo prazo que este tipo de solução poderá vir a ter, não só no caso de serviços que sejam externalizados por parte de ministérios, mas, a partir daqui, qualquer empresa numa situação de transmissão de estabelecimento poderá alegar que, bem, se o Ministério do Trabalho, o próprio, diz que não é para cumprir a lei, porque é que nós haveremos de cumprir a lei e como é que isto poderá vir a prejudicar os trabalhadores no futuro, e para já eram essas as questões que deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. E agora sim, eu passaria a palavra ao Coordenador Nacional do Estado, Rui Tomé, que, numa intervenção até 10 minutos, responderia ao quadro do requerimento. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço em nome do Estado, portanto, esta oportunidade, através da Comissão de Trabalho, de facto, darmos também a nossa visão e a nossa posição sobre o que aconteceu aos trabalhadores que estão no Ministério do Trabalho. E estamos aqui a falar cerca de 400, o Sr. Deputado falou em 500 trabalhadores, à volta de 500 trabalhadores, numa situação complicada que neste momento está resolvida, aparentemente, mas que não foi assim no passado e temos consequências em termos de futuro. E porquê que eu digo isto? O Estado, quando teve conhecimento desta transmissão de estabelecimento nos serviços do Ministério, imediatamente solicitamos uma reunião à Sra. Ministra do Trabalho, no fundo, para demonstrarmos a nossa preocupação com o que seria a passar pelos trabalhadores. E porquê? Porque, através da informação que nós fomos recolhendo pelos trabalhadores, foi-nos transmitido pelos trabalhadores que, de facto, havia aqui uma posição, duas posições. Uma posição de uma empresa, que era a Power Shield, que dizia que iria cumprir com o que está estipulado no Código de Trabalho sob o artigo 285. Muito bem, posição corretíssima e que nós acompanhamos, que é a nossa posição exatamente a mesma. Entretanto, os trabalhadores de uma outra empresa, da PSG, foram-nos transmitindo que, de facto, aquilo que estava a ser transmitido pela empresa é que iria pagar o subsídio de Natal em termos proporcionais. Bem, grande confusão no seio dos trabalhadores. Perante esta situação, naturalmente que nós solicitamos uma reunião à Sra. Ministra do Trabalho para demonstrarmos a nossa preocupação e queremos saber também qual seria a posição a tomar pelo Ministério. Bem, a verdade é que, após termos feito um pedido de reunião, no dia 20 de novembro, sem resposta, fizemos uma nova insistência no dia 5 de dezembro e a verdade é que, até hoje, nós não fomos recebidos. Perante esta situação, o que é que veio acontecer? E muito bem, como já foi aqui referido pela Sra. Deputada Isabel Pires, o Ministério tomou uma posição, através da Secretaria de Serviços, no sentido de dar uma orientação às empresas, PSG e Power Shield, para que o subsídio de Natal fosse pago em termos proporcionais. E a partir daqui levanta-se um problema gravíssimo, que é o seguinte, como também já foi aqui referido. Não está aqui em causa o facto dos trabalhadores poderem vir a receber, em termos proporcionais, o subsídio, porque o mais importante para os trabalhadores é receberem o subsídio por inteiro. O problema é que, na nossa opinião, na opinião do Estado,
Esta orientação dada pelo Ministério, entendemos que é uma orientação ilegal. Entendemos que o Ministério não tem legitimidade para tomar posições contrárias àquilo que é a própria lei, que é o artigo 285 do Código de Trabalho, em que refere claramente que a empresa que entra, que ganha o concurso, tem que assumir a garantia de todos os direitos dos trabalhadores, bem como o respectivo pagamento das remunerações, subsídio de Natal, subsídio de férias, etc, etc, etc. A partir do momento em que é dada uma orientação às duas empresas para pagarem em termos profissionais, naturalmente que se levantou aqui um problema seríssimo. Porquê? Porque, havendo acordo entre as duas empresas, o Estado não se opõe que os trabalhadores recebam, naturalmente, em termos profissionais. Mas isso é um acordo entre as duas empresas. Não é, digamos, uma orientação pelo Ministério do Trabalho para que seja pago em termos proporcionais. E é aqui que nós entendemos que está aqui levantado um problema gravíssimo, que pode ter consequências no futuro. Atualmente, também, como já foi referido, os trabalhadores já receberam por completo o subsídio de Natal, por completo. Mas esta posição, entendemos nós que é uma posição que não deveria ser tomada pelo Ministério e consideramos que é uma posição, uma orientação ilegal e que contraria e viola aquilo que está estipulado no Código de Trabalho. O que é que poderá vir a acontecer? Esta posição levou a que, por exemplo, numa transmissão recente, e estamos a falar da Câmara Municipal de Lisboa, em que também se colocou exatamente o mesmo problema. E, naturalmente, que a posição do Estado foi exatamente a mesma. Portanto, ou seja, a empresa que ganhou o concurso teria que assumir a totalidade do subsídio de Natal e outros créditos aos trabalhadores. Mas uma das empresas acabou por pagar a totalidade do subsídio de Natal, por exemplo, e falamos concretamente de uma empresa que é a empresa COP, e uma outra empresa que, por sinal, é uma empresa que também já esteve envolvida nesta sessão do Ministério, que é a empresa PSG, que veio dizer há uma orientação por parte do Ministério para que o pagamento do subsídio de Natal seja pago em termos proporcionais. Então, se há a orientação, portanto, nós agora vamos seguir essa orientação. O que é que aconteceu? Que há uma parte significativa dos trabalhadores da PSG que continuam sem receber o subsídio de Natal por completo. Exatamente baseado na orientação que foi dada e que uma das empresas está a seguir essa orientação. Isto levanta-se outro problema, que é a responsabilidade que é das empresas. A empresa que ganha o concurso assume a totalidade, o pagamento, e depois, como nós sabemos, vai exigir o direito de regresso do valor que poderá ter pago ou mais à outra empresa. Não são os trabalhadores. Não são os trabalhadores que têm que assumir esta responsabilidade. E neste caso concreto, se estivermos a falar de 100, 200 ou 300 trabalhadores e tiverem que assumir esta responsabilidade, tiverem que meter uma ação em tribunal, estamos a ver, de repente, temos os tribunais inundados com centenas de processos para tribunal e são os trabalhadores que depois têm que meter um processo contra quem? Contra as duas empresas e também contra o cliente, através daquilo que é a lei da segurança privada, que é a questão da responsabilidade solidária, para além da questão da responsabilidade social que cada um dos clientes tem. Quando estamos a falar do Estado também tem essa responsabilidade. Portanto, isto de facto causa aqui um problema gravíssimo para os trabalhadores, que é transferida a responsabilidade das empresas para os trabalhadores. E como nós sabemos, os tribunais demoram o tempo que nós sabemos, sendo inundados com mais estes centenas de processos. Também temos aqui uma situação que os trabalhadores poderão estar 3, 4 ou 5 anos à espera de uma decisão e, naturalmente, ficam prejudicados. Portanto, atualmente o processo está tratado, mas está a ter consequências noutras situações de transmissão.
Em relação foi aqui referido pela Sra. Deputada Isabel Pires, a questão da externalização dos serviços. Esta estratégia, aliás, o representante do Estado, que esteve ontem também na Comissão de Trabalho, ele também referiu que, de facto, que é uma estratégia que o Estado segue. Aliás, na altura portanto, do 25 de Abril, portanto, houve várias situações em que o Estado, em termos estratégicos, também acompanhou essa situação. Portanto, e nós entendemos que pode ser uma estratégia. Agora, a questão não é essa, atualmente temos um problema. E é este problema que nós temos que resolver. Depois, a questão da externalização é uma estratégia que nós também acompanhamos e não nos opomos, antes pelo contrário. Mas, atualmente, temos um problema e é sobre esse problema que nós temos que resolver e encontrar, portanto, a solução. E a solução é aquela que está prevista na legislação, que é o cumprimento da norma legal sobre a transmissão do abastecimento. Essa tem que ser a solução para já. E que responsabilize as respectivas empresas pela situação. Dar aqui um exemplo. No caderno de encargos, por exemplo, ou no próprio contrato celebrado com a empresa que ganhou o concurso, e há vários exemplos que nós temos, em que vem lá logo definido, através de uma cláusula, que a empresa que ganha o concurso tem que assumir o cumprimento da lei. Caso não o faça, tem que sofrer as consequências. Portanto, e nós temos alguns exemplos em que, de facto, esta posição deu resultado porque levou a que as empresas que não cumprissem com a lei e não cumprissem com o que está previsto na referido caderno de encargos, imediatamente foram excluídas do concurso e entraram empresas que cumpriram com a lei. Portanto, julgo que não ultrapassou os 10 minutos, mas em termos gerais, julgo que a situação é esta. A posição do Estado, para terminar, a posição do Estado. O Estado não se opõe que entre as duas empresas possa haver um entendimento para o pagamento dos profissionais, não se opõe, porque o mais importante para os trabalhadores é receberem aquilo que é seu direito. O que nós não aceitamos e não podemos concordar é que haja uma orientação para que as empresas sigam exatamente, que façam um acordo para o pagamento em termos proporcionais. Portanto, esta é a nossa posição e, de facto, é a situação atual. Muito obrigado. Muito obrigado. De seguida, passaremos à ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Eu pedia que a deputada Carla Barros me substituísse 5 minutos, que eu tenho uma questão mesmo urgente e, entretanto, dará a palavra à senhora deputada Ana Santos e depois à senhora deputada Patrícia Castro. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Então, eu passaria a palavra à senhora deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente em exercício. Senhoras e senhores deputados, quero desde já saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, o STAD, e quero ainda agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes nesta Comissão Parlamentar, assim como esta importante exposição inicial relativa a uma situação que nós, PSD, temos vindo a acompanhar com muito cuidado e atenção. Permitam-me também, e desde já, saudar-vos pelo trabalho de proximidade desenvolvido ao longo dos anos na defesa destes profissionais e que não poderia deixar de aqui enaltecer e felicitar. E começo por vos dar uma primeira nota que nos parece muito importante realçar e que é esta. Também nós, PSD, defendemos a liberdade sindical. Também nós, PSD, partilhamos da visão de que os sindicatos devem ser parceiros e de que o diálogo social é fundamental, em particular neste tipo de atividades, e quer o diálogo entre sindicatos, quer o diálogo entre sindicatos e empresas.
Uma segunda nota é relativa ao requerimento que vos trouxe a esta Comissão. Tomamos em boa nota a apresentação inicial, feita pelo Sr. Coordenador Nacional do STAD, que ouvi com muita atenção. E há, de facto, aqui um conjunto de alegadas violações da lei e de uma alegada presença de um conflito de trabalho. E a este respeito, o PSD já tem dito e volta a reiterar o seguinte: se existe um conflito de trabalho, também existe uma entidade fiscalizadora dos conflitos de trabalho, das relações laborais. E essa entidade é a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho. E apenas a ACT. Esta é a única entidade que é competente para fiscalizar o cumprimento ou o incumprimento da lei. O Parlamento não é a entidade fiscalizadora das relações laborais. O Parlamento não pode servir para satisfazer as agendas partidárias de alguns grupos parlamentares. Ao Parlamento compete verificar se a Autoridade para as Condições de Trabalho está a exercer a sua atividade de fiscalização do cumprimento ou do incumprimento da lei. É isto que o Parlamento deve fazer. Portanto, naturalmente que é muito importante ouvir as partes, mas entendemos de facto que os deputados, os grupos parlamentares, devem ter esta preocupação e que é a de fiscalizar as entidades que têm competência para estas matérias. Nada mais é da sua competência nesta matéria. Obviamente que a nossa preocupação, a preocupação do PSD, é com cada um dos trabalhadores que não receba a sua retribuição ou créditos laborais, como é alegadamente o caso. Pelo que o que nós esperamos é que as empresas envolvidas analisem as disposições legais aplicáveis e que apurem rapidamente responsabilidades, que encontrem rapidamente um equilíbrio de posições, de forma a salvaguardar os legítimos interesses e as expectativas de cada um dos trabalhadores, evitando que estes sejam afetados na sua posição contratual por mero efeito de transmissão da empresa. Nós, PSD, e conforme consta, aliás, do programa do Governo, o que queremos é melhorar a proteção social para todos. Por isso, o que importa para nós é que seja encontrada uma forma de melhor proteger os interesses de todas as partes envolvidas, uma solução justa e equitativa para as empresas, acautelando os direitos e garantias dos trabalhadores. Por esse motivo, as questões que coloco, essas sim da competência dos grupos parlamentares, são as seguintes. Primeiramente, perguntar qual tem sido a atuação da ACT face aos alegados incumprimentos contratuais, importando perceber quais têm sido os resultados dessa atuação da ACT para que nós aqui possamos fazer o nosso trabalho. E, por último, perguntar o seguinte, tendo chegado ao nosso conhecimento que a situação descrita no requerimento já estaria resolvida, na presente data, relativamente a todos os trabalhadores, conforme, aliás, a Sra. Deputada Isabel Pires referiu e o Sr. Coordenador também, quantas situações de incumprimento ou quais situações de incumprimento estão pendentes na presente data. Agradeço mais uma vez a vossa presença nesta comissão e, naturalmente, a exposição que fizeram, e nós, PSD, continuaremos na parte que nos diz respeito e que é competência dos grupos parlamentares a acompanhar esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Santos. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Caixinha, do Partido Socialista, com a devida tolerância de tempo, se assim precisar. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Começo por dar um cumprimento especial aos representantes do Estado aqui presentes e agradecer desde já a disponibilidade para esclarecer alguns aspectos sobre o tema que nos traz aqui hoje e que diz respeito a direitos de trabalhadores e que gostava de reforçar que são trabalhadores que trabalham para empresas que prestam serviço a entidades que são tuteladas pelo Ministério do Trabalho. Esta audição decorre de uma situação ocorrida no final do ano passado e que, como já foi aqui referido, que não obstante estar resolvida a questão do subsídio, do pagamento do subsídio de Natal, importa esclarecer algumas questões por forma a, se calhar, evitar, inclusivamente, situações futuras no que concerne ao processo de transmissão de estabelecimento e aos direitos dos trabalhadores envolvidos nos processos. De acordo com a legislação, na transmissão de empresa ou estabelecimento, os direitos dos trabalhadores são garantidos na medida em que obriga a empresa adquirente a assumir os contratos de trabalho, bem como todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais. O que aconteceu foi que, perante a situação de transmissão de estabelecimento, os trabalhadores que prestam serviço na área da vigilância de entidades tuteladas pelo Ministério do Trabalho, Segurança Social e Inclusão viram-se na incerteza de receber o subsídio de Natal, colocando-se em causa o cumprimento do direito legítimo que assiste a estes trabalhadores. Ora, na altura, o Governo terá contribuído para a confusão da situação, por si já gravosa, dando instruções contrárias, quer à legislação em vigor, quer ao previsto na contratação coletiva, nomeadamente no instrumento de regulamentação coletiva em vigor no setor. Isto porque entendeu o Ministério do Trabalho que a forma de ultrapassar o diferendo entre a PowerShield e a PSG seria dar indicações às duas empresas para procederem ao pagamento dos proporcionais de tempo correspondentes ao seu período enquanto empregadores. Acresce ainda o facto de o caderno de encargos do concurso, e como já aqui foi também referido, feito ainda durante o governo anterior, referir expressamente que a PSG tem de assegurar todos os direitos contratuais e adquiridos pelos trabalhadores. Bastaria a leitura da lei para ficar claro que o empregador mais recente tem de responder por todos os direitos dos trabalhadores, mesmo os que se constituíram anteriormente à transmissão de estabelecimento, o que inclui assumir o pagamento do subsídio de Natal na íntegra. Não foi esse o entendimento do atual Governo, tendo optado por uma solução que, não obstante afirmar que não se tornará uma regra para o futuro, abre um precedente que carece de uma clarificação legal e contratual que não existiu para nós até ao momento. Dito isto, aquilo que gostaria de questionar os representantes do Estado e que, de alguma forma, até já houve aqui algumas respostas nesse sentido, mas, de alguma forma, para reforçar aqui até o tema, era se, no entendimento do Estado, o subsídio de Natal foi pago de acordo com aquilo que é o cumprimento da lei e do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho em vigor aplicável. Se o Estado tem conhecimento, já referiu aqui que existiu, pelo menos teve conhecimento de alguma orientação oriunda do Ministério do Trabalho para a resolução desta situação em concreto e se a mesma foi resolvida no claro cumprimento da lei e do instrumento de regulamentação coletiva em vigor no setor e que medidas, no vosso entendimento, poderão ser tomadas para evitar situações idênticas no futuro, onde empresas demitem-se daquela que é a sua responsabilidade, recusando-se a assumir os direitos dos trabalhadores, violando a lei, a contratação coletiva e o que foi assumido no caderno de encargos. E disse. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega, 5 minutos, com a mesma tolerância de tempo. Obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Cumprimento os Srs. Deputados e Sras. Deputadas e cumprimento o Sr. Rui Tomé, do SETAD. E obrigado por estar aqui a prestar esclarecimentos e, para além daqueles que já nos deu, ele colocar mais algumas questões. Em primeiro lugar, o Chega não só opõe à essência que está por trás destes contratos, a externalização, porque são empresas especializadas em diferentes áreas de negócio que tornam mais eficientes estes serviços e, no fundo, todos seríamos a ganhar. O que não pode acontecer é, com esta externalização,
tornar a situação destes trabalhadores uma situação frágil. E a primeira pergunta que eu colocava, para nós termos uma ideia, não sei se disse a sua intervenção inicial, mas não fiquei com essa ideia, que é de quanto tempo é que normalmente são estes contratos de externalização? Se é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Porquê? Porque esta questão do pouco tempo que estes contratos por vezes têm, tornam estas situações de mudança que são, porque vimos que não é a primeira vez que acontece e infelizmente, eventualmente, não será a última, isso queríamos nós, que pode acontecer novamente situações dessas. Quer dizer, os trabalhadores, desculpe uma expressão, andam sempre com o coração nas mãos daquilo que lhes vai acontecer no ano a seguir. Será que vamos ter uma empresa que vai ganhar o concurso que nos vai tratar bem ou vai tratar mal? E depois, a outra questão é, perante este problema que surgiu, que reuniões é que vocês já tiveram? Já tiveram reuniões com a ACT? Já tiveram reuniões com as várias empresas de externalização de serviços? Já tiveram reuniões com o Ministério do Trabalho? A outra questão ainda, e essa é realmente a da nossa responsabilidade, é nós percebermos aqui se, na vossa opinião, a legislação em vigor é clara e objetiva, e a regulamentação que a acompanha, ou se a legislação em vigor suscita esta dúvida, suscita esta dupla interpretação. Por aquilo que eu percebi, até há uma das empresas que pagou a mais, vamos dizer assim, e outra que ainda não pagou. E por acaso queria que me esclarecesse isso, eu fiquei com a ideia que há alguns trabalhadores que ainda não receberam o respectivo subsídio de Natal. A senhora deputada do PSD disse que já estava resolvido, mas, para que eu percebi, não está resolvido. Nós já vamos em fevereiro, daqui a pouco está na altura do subsídio de férias e o de Natal ainda não veio, não é? Realmente, quer dizer, as pessoas que têm salários já por si baixos e depois recebem, não se sabe quando, quer dizer, isto não é uma situação aceitável, não é? Então, isto é um país de primeiro mundo, não é um país de terceiro mundo. E aqui a preocupação realmente é esta, o que é que nós, como deputados, podemos fazer para alterar a legislação ou fazer alterar a regulamentação que faça com que estas situações não voltem a acontecer. Ser uma situação clara, porque isto também realmente, mudar de empresa e depois há uma que tem que pagar uma parte e outra que pagar outra, na minha opinião, não faz sentido nenhum. É quando há a substituição da empresa que presta o serviço, tem que haver encontro de contas entre as empresas e o trabalhador no mês de novembro, quando está para receber o mês de novembro, que é quando se paga o subsídio de Natal, recebe da empresa onde está a trabalhar naquela altura o subsídio de Natal incompleto, senão vai receber, imaginemos que muda de mês a mês de empresa, está a receber, quer dizer, 10 vezes, isto não faz sentido nenhum, temos que ter aqui o objetivo de estar na pele de quem está a receber, deve receber da empresa, as empresas entre si é que fazem o encontro de contas, isto acho que é o que seria normal, se vocês concordam com esta ideia ou não, e se é preciso ou não alterar a legislação no sentido de melhorar esta situação. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra para o mesmo tempo, 5 minutos, para a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Duas notas sobre as várias intervenções e sobre a intervenção do Estado relativamente a esta matéria. Sobre a legislação, que até agora ainda foi aduzida aqui pelo Sr. Deputado do Chega e parece-me que bem. O artigo 285 tem 14 números e ela é absolutamente clara, a redação atual, relativamente àquilo que tem que ser pago quando há uma transmissão de estabelecimento. Aliás, eu recordo-me, porque estava cá na altura, houve uma discussão muito grande e um debate muito grande para que a lei ficasse absolutamente clara relativamente a isto. E, portanto, pelo menos do nosso ponto de vista, mas deixava também essa questão, se a lei é clara, se faz sentido ou não haver alguma alteração, porque o problema, parece-nos a nós, é outro. É de interpretação que muitas empresas fazem relativamente à lei e ao seu não cumprimento, neste caso. Mais do que isso, o próprio caderno de encargos deste concurso definia que a empresa deve cumprir as normas relativas à transmissão de estabelecimento e manter os direitos contratuais. E, portanto, isto estava no contrato que foi assinado pelo Ministério do Trabalho. E, portanto, quando se diz aqui que o Parlamento não tem nada a ver com o assunto, aqui é como se costuma dizer em gíria, é que a porca torce o rabo. É porque temos mesmo a ver com isto, porque foi o Ministério do Trabalho que escreveu no caderno de encargos que a empresa deve cumprir as normas relativas à transmissão de estabelecimento, que são as que estão no artigo 285, e depois, quando as empresas não cumprem aquilo que está no caderno de encargos, diz que, pronto, então a orientação é que podem fazer como quiserem, na verdade, e não têm que cumprir a lei. E, portanto, sim, é um problema deste Parlamento, é um problema dos vários grupos parlamentares, porque é o Governo que dá uma orientação para o não cumprimento não só da legislação do artigo 285, mas para o incumprimento do caderno de encargos que o próprio Ministério assinou. E isso sim é um problema grave que tem que ser fiscalizado por esta Assembleia da República. Uma última nota relativamente a estas questões.
há pelo menos 2 exemplos onde entidades públicas fizeram cumprir a lei e, portanto, não há nada que impeça o Ministério do Trabalho de fazer cumprir a lei. Há algum tempo atrás, a Câmara Municipal de Lisboa, do Porto, quando uma empresa, também com externalização de serviços, incumpriu com direitos e pagamentos aos trabalhadores, o que é que a Câmara Municipal do Porto disse? Então, esta empresa vai deixar de ter um contrato connosco porque incumpriu o contrato e, portanto, incumpriu o que estava na lei. Quando foi a situação aqui há uns anos atrás, também acompanhamos sobre os bares da CP, quando se fez o novo contrato, estava estipulado nesse contrato e muito claro que a nova empresa que ganhasse o contrato teria que cumprir a lei e teria que pagar os 3 meses que estavam devidos àqueles trabalhadores. Isso foi cumprido e foi garantido através do contrato que foi assinado com esta entidade pública. E, portanto, novamente, sim, isto é competência do Parlamento a partir do momento em que o Ministério do Trabalho, que deveria fazer cumprir as leis do trabalho, emite uma orientação, uma diretiva, uma proposta, ou o que se lhe quiser chamar, para sim cumprir o direito do trabalho, o Código do Trabalho neste caso. E, portanto, esta é que é a nossa grande preocupação e por isso é que achamos que se mantinha pertinente manter este requerimento, mesmo após o pagamento aos trabalhadores, que é absolutamente essencial, mas é pelo precedente que isto abre para o futuro, não só outros ministérios poderem dar orientações semelhantes de não cumprimento, mas como já foi aqui agora dito, na Câmara Municipal de Lisboa já se alegou esta orientação do Ministério do Trabalho para não cumprir a lei. E isto poderá vir a espalhar-se pelo país fora, seja na vigilância, seja na limpeza, seja em cantinas, seja embaixo dos comboios da CP, no que quer que seja. E, portanto, essa é a nossa grande preocupação. Do nosso ponto de vista, a lei não precisa ser alterada, mas, obviamente, queremos ouvir a posição do Estado, porque ela é muito clara, e o nosso papel, neste caso, muito em particular, é sim fazer este escrutínio ao Governo, porque é o Ministério do Trabalho que está a dar orientações para se incumprir o Código do Trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, a última intervenção desta audição. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar os senhores dirigentes do STAD, agradecer a contribuição que deram já e vão seguramente continuar a dar para este debate. Gostaria igualmente de sublinhar a pertinência do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, assim como a pertinência e a atualidade desta audição, pelas razões que já aqui foram aduzidas de forma até bastante fundamentada, aprofundada e detalhada. E gostaria de dizer que, além da liberdade que cada grupo parlamentar e que esta Comissão tem para escrutinar nesta sede as matérias que entender por convenientes, de facto, em relação a este caso, é manifesto que devemos escrutinar a responsabilidade concreta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em relação ao seu próprio comportamento, desde logo em termos das orientações que deu ou terá dado e da firmeza que deve garantir na fiscalização do respeito pelos contratos de que o próprio Ministério é direta ou indiretamente outorgante. Por isso mesmo, aliás, o PCP já em dezembro, na altura do caso, dirigiu uma pergunta à Sra. Ministra exatamente sobre esta matéria, mas não só. Entendeu nessa oportunidade, como continua a entender, que a discussão que aqui estamos a fazer remete para o problema de fundo, que é a externalização sistemática, extensa e injustificada de serviços como este, que deveriam, correspondendo a funções das quais os ministérios, os serviços da administração pública, as empresas e serviços públicos necessitam de forma permanente. Não entendemos que possam funcionar sem vigilância, sem serviços de portaria, já agora sem limpeza, etc. Não entendemos que possa ser de outro modo e, por isso, defendemos a internalização desses serviços. E, por isso,
aproveitando aquela oportunidade, questionamos também a Sra. Ministra acerca das razões pelas quais mantém esta contratação de serviços externos, quando no seio da própria administração pública é possível, digamos, é acomodável estas funções, porque há colegas vossos ainda no seio da administração pública e com funções da mesmíssima natureza. E, portanto, este é o nosso ponto de vista, em termos de fundamento essencial para defender os direitos dos trabalhadores, desde logo em nome da sua própria estabilidade e até em termos da valorização das suas carreiras e dos seus vencimentos, porque algo que nós vamos percebendo em muitas situações é que esta transmissão sucessiva de empresa para empresa é um fator que contribui para retardar ou até para congelar as carreiras e, sobretudo, os vencimentos, muitos deles próximos do salário mínimo nacional, e é sobre esta questão que gostaria de vos ouvir. Muito obrigado disso, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passaríamos agora para a ronda de resposta conjunta do Sr. Coordenador Nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, o Sr. Coordenador Rui Tomé, que terá o tempo total de 25 minutos para responder às questões dos Srs. Deputados. Muito obrigada. Então, aqui algumas questões que nos foram aqui colocadas. Dizer o seguinte, começar aqui pela intervenção da Sra. Deputada Ana Santos, em que dizia que algumas alegadas violações sobre o tema que nós trouxemos aqui. E se a situação estava tratada, se os trabalhadores atualmente já tinham recebido, portanto, a totalidade do subsídio de Natal e a atuação da ACT, que resultados, etc, etc. Bem, a questão aqui principal, julgo eu, é o facto de haver uma orientação por parte do Ministério, e a orientação essa que, repito, que o Estado considera que é uma posição, uma orientação que nós entendemos que é uma orientação contrária àquilo que está definido na lei, no contrato, tanto no contrato coletivo de trabalho do setor, e neste caso do Estado, que também tem uma cláusula, que é a cláusula 14ª, que é a mudança de empresas, a sucessão de empresas, bem como também a questão da lei do Código de Trabalho, do artigo 285. A questão aqui não está no facto dos trabalhadores neste momento terem a situação resolvida. Ainda bem que a situação está resolvida. A questão que está aqui em causa é que, havendo um acordo, um entendimento entre as empresas, e já aconteceu várias vezes, Srs. Deputados, em que o Estado requereu ao Ministério do Trabalho reuniões com as empresas envolvidas no processo e o próprio cliente. E nessas reuniões resultou que entre as empresas poderá ser estabelecido um acordo para que determinadas empresas paguem um valor proporcional e outra paga outra, de forma que os trabalhadores recebam a totalidade. A questão não é essa, porque aqui é um entendimento entre as empresas. O que nós estamos aqui a colocar é que há uma orientação para que as empresas cheguem a um entendimento para o pagamento em termos proporcionais. E é aqui, Srs. Deputados, que o Estado entende que é errado esta posição. Porque, de facto, o que vai levar é que outros exemplos, como eu referi um exemplo há pouco, da Câmara Municipal de Lisboa, duas empresas, PSG e a empresa COPS. Solicitamos uma reunião ao Ministério do Trabalho, onde uma empresa compareceu, que foi a empresa COPS,
tendo a outra empresa não comparecido à reunião. E esta empresa, a COPS, entendeu que deveria fazer o pagamento de acordo com o que estava decidido no Código de Trabalho e pagou o restante valor que estava em falta. Mas é um entendimento entre as empresas e o problema foi resolvido em parte. A outra empresa, a PSG, não só não compareceu à reunião no Ministério do Trabalho, como também ainda não pagou o subsídio de Natal na sua totalidade e continua a prestar serviços na Câmara Municipal de Almada. Portanto, Sr. Deputada, de Lisboa, peço desculpa, de Lisboa, exatamente. Em Almada também há uma outra situação que também estamos a acompanhar. Infelizmente, são várias situações. Portanto, neste momento, os trabalhadores que estão na Câmara Municipal de Lisboa continuam ainda sem receber a totalidade do subsídio de Natal. Esta é que é a questão principal. Naturalmente que a ACT tem a responsabilidade de fiscalização. Tem que fazer o seu papel. E faz. Não da forma como entendemos que deveria fazer. Porque nós entendemos que a ACT deveria ter um papel mais ativo na fiscalização, portanto, ao setor, em particular ao setor da vigilância privada e também ao da limpeza e outros setores, mas neste caso concreto ao da vigilância privada. Os resultados, temos obtido vários resultados positivos através das reuniões com a DGERT, mas isso, conforme eu acabei de referir, é um acordo que existe entre as empresas. Aquilo que o Governo, portanto, e os Serviços de Estado devem fazer cumprir a lei, seja o Ministério que for. Já foram dados aqui vários exemplos. Há um caderno de encargos. Se tivesse estipulado, como está no Ministério do Trabalho e também outros ministérios, eu recordo-me, por exemplo, o Ministério das Infraestruturas, nós também já tivemos lá uma situação em que no caderno de encargos está lá escrito que a empresa que ganha o concurso tem que assumir o 285. Portanto, esta pode ser uma das soluções que está no caderno de encargos estipulado o cumprimento da lei e certamente a empresa que não cumprir, desculpem a expressão que eu vou utilizar, peço desculpa, mas tem que ser excluída. Na Câmara do Porto aconteceu exatamente isso. Uma das empresas que ganhou o concurso não aceitou, e foi numa reunião realizada na DGERT no Porto, não aceitou o cumprimento do 285. O que é que a Câmara fez? Imediatamente excluiu essa empresa. Entrou para lá uma empresa que foi cumprir o 285. Portanto, são vários exemplos que têm acontecido. E é isto que deve acontecer, para de facto não abrir aqui precedentes a outras situações. Naturalmente que, havendo possibilidade da resolução dos problemas através do diálogo social, muito bem. Mas não havendo essa solução, tem que se aplicar aquilo que é a lei e tem que se exigir às empresas contratadas que cumpram a lei. Porque estamos a falar do Estado, estamos a falar do Estado. Tem que ser, o exemplo tem que partir do Estado. E quando o próprio Estado não faz cumprir a lei e permite que algumas empresas tenham as interpretações que, a partir de agora, passaram a ter, de facto, temos aqui uma situação complicada. Portanto, esta pode ser uma das soluções. A questão da estabilização dos serviços, eu referi na minha intervenção inicial, bem como o representante do Estado que esteve, portanto, ontem também, portanto, nesta reunião do Grupo de Trabalho, também referiu isso, que é uma estratégia a seguir e que nós não nos opomos, portanto, e já tivemos exemplos no passado que o Estado também contribuiu para que os trabalhadores, portanto, passassem, portanto, a pertencer ao próprio cliente, naturalmente que, portanto, estarão mais salvaguardados em muitas das situações que nós aqui referimos. Depois, seguimento da intervenção do deputado do PS, de Patrícia, que refere aqui, portanto, coloca aqui algumas questões, a questão do caderno de encargos, que eu também já referi, muito bem, é uma das soluções, estando no caderno de encargos, obriga as empresas a cumprir com a lei.
E depois perguntava-me se, portanto, o Serviço Natal foi pago de acordo com a lei e com o contrato. Se nós formos seguir à risca a lei, não. Porquê? Porque ele foi pago em termos proporcionais. A verdade é que ele foi pago na totalidade, mas foi pago em termos proporcionais. Por acaso correu bem. Correu bem, porque as duas empresas, digamos, acataram, digamos, a orientação. Mas podia ter corrido mal. Aliás, inicialmente, o que as empresas transmitiram aos trabalhadores foi exatamente isso. A PSG diz que paga em termos proporcionais e a empresa PowerShield dizia aos trabalhadores que ia cumprir com o que está na lei, no 285, que ia pagar a totalidade do subsídio natal. Depois, com a orientação que foi dada, acabou por depois não pagar a totalidade, mas pôr em termos profissionais e as duas empresas acabou por resolver. O problema está resolvido, mas podia não ter sido resolvido, como o exemplo que eu acabei de referir em relação à Câmara Municipal de Lisboa. Depois, dizia, portanto, o deputado do Partido Chega que se o Estado se opõe à extradição. Portanto, repito, não nos opomos, já dei aqui alguns exemplos que no passado nós também contribuímos para que isso pudesse acontecer. E repito, a questão atualmente não é a solução que pode ser encontrada, é o problema que existe atualmente. Essa é que foi a nossa grande preocupação, porque, como nós sabemos, infelizmente, os trabalhadores acabam de ser a parte mais frágil de todo o processo. São os trabalhadores que têm menos... estão fragilizados, porque nós sabemos que não é fácil um trabalhador meter uma ação em tribunal contra uma empresa. Nós sabemos o que é que vai acontecer na maior parte dos casos. Vai estar sujeito a represálias, a chantagens, ou seja, uma série de situações que leva a que os trabalhadores, sendo a parte mais frágil, acabam por não meter. Isto vai beneficiar quem? As empresas. Porque se nós estamos a falar de um conjunto, por exemplo, de 300 ou 400 trabalhadores, se 10 ou 15 trabalhadores forem para tribunal, já é uma grande vitória. Então, e os outros 300? O que é que vai acontecer? O dinheiro vai ficar aonde? Não vai ficar no bolso dos trabalhadores, vai ficar no bolso das empresas. Ou seja, portanto, isto é uma forma de beneficiar as empresas incumpridoras e de prejudicar os trabalhadores. Depois, perguntava que reuniões tivemos. Neste caso em concreto, nos serviços do Ministério, conforme eu referi, o Estado solicitou 2 reuniões à Sr. Ministro do Trabalho. Uma em novembro, salvo erro, e uma em dezembro. Até hoje, e repito, o Estado ainda não foi recebido, portanto, pelo Sr. Ministro do Trabalho. Não fomos recebidos. Portanto, já fizemos uma insistência e não fomos recebidos. Apesar do problema estar resolvido, eu julgo que a nossa presença na reunião, nós somos parceiros sociais também e temos todo o interesse, através do diálogo social, encontrar soluções para a resolução do problema sem ser necessário, temos que ir para a via judicial e também sem ser necessário, temos que estar a fazer concentrações em frente aos clientes, de facto não é agradável, mas temos que o fazer. Portanto, ainda não fomos recebidos e continuamos a aguardar que isso possa vir a acontecer. Sobre a questão, eu julgo que ainda tenho algum tempo. Tem sim. Sr. Coordenador, tem até 25 minutos. Okay. Porque algumas das questões foram aqui colocadas, portanto, acabam por se encontrar umas nas outras e para não estar a repetir sempre a mesma resposta. Sobre a lei, se a lei é clara ou não, sobre a lei da transmissão de estabelecimento, que está no Código de Trabalho, tem havido muitos processos em tribunal. Muitos processos. Porque a questão principal que está aqui colocada é a interpretação que cada uma das empresas faz sobre o 285. A questão da unidade económica.
se há ou não há unidade económica. E tem havido centenas de processos em tribunal. E a decisão não é consensual. Portanto, há decisões que conferem, de facto, que há uma transmissão, porque há a transmissão da unidade económica, por exemplo, e há decisões exatamente o contrário. Portanto, não há transmissão cidadã, porque não há transmissão da unidade económica. Portanto, há esta dificuldade também em termos de processo em tribunais que levam a que, portanto, não esteja um processo consolidado, de forma que seja uma situação clara. Portanto, e aqui julgo que o problema estaria resolvido se fosse exatamente claro e aqui não houvesse várias interpretações. Portanto, a lei, portanto, foi introduzida, portanto, uma alteração à lei de 85, foi incluído o número 10, salvo erro, ao 285, que, no fundo, afirma que nos setores da vigilância privada e da limpeza industrial, portanto, aplica-se aqui a transmissão do estabelecimento. Portanto, e, conforme eu digo, mesmo com esta nova introdução, portanto, ainda há decisões em tribunal que não levam, que não há aqui uma garantia, digamos, que seja um processo que não deixe dúvidas a ninguém e, de facto, se houver aqui formas de resolver a situação, neste momento, naturalmente, que não tenho aqui a informação. Nós temos toda a disponibilidade, através do nosso consultor jurídico, do nosso departamento jurídico, também poder encontrar aqui soluções. Agora, eu julgo que, para já, a solução que poderá ser encontrada é que, havendo acordo entre as empresas, muito bem. Não havendo acordo entre as empresas, temos que exigir aquilo que é o cumprimento da lei. Portanto, e aqui não pode haver interferências neste aspecto. E, para terminar, deputados, a questão dos contratos e do caderno de encargos. Julgo que pode ser uma boa, digamos, uma boa solução, que em todos os ministérios, portanto, que haja esta orientação para que, no caderno de encargo, venha lá escrito exatamente que as empresas são obrigadas a cumprir com a lei, através do 285, e que, se não cumprirem, portanto, sujeitam-se às regras, e aqui julgo que poderia ser um bom caminho também, da mesma forma que foi feito há uns anos atrás com o anterior governo, em que, de facto, já foi aqui referido também, que no próprio caderno de encargos, portanto, havia esta indicação, e recordo que, eu não me recordo aqui o ano, mas houve uma empresa que não quis cumprir, e, salvo erro, acho que o contrato foi rasgado. Pronto, exatamente. Como asseguro. Foi uma empresa. Exatamente. Portanto, são aqui alguns exemplos que devem ser seguidos para que, de facto, a parte mais frágil de todo o processo, e repito, são os trabalhadores. Julgo que foi colocada aqui uma questão, se calhar na minha intervenção eu não fui claro, que é, sobre os trabalhadores que estão nos serviços do Ministério, a questão do pagamento do subsídio de Natal está resolvida. Todos os trabalhadores já receberam. A informação que nós temos. O que não está resolvido ainda é na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, os trabalhadores da PSG ainda não receberam a totalidade do subsídio de Natal. Estamos a acompanhar a situação, temos tido algumas reuniões e, naturalmente, que vamos continuar a acompanhar a situação para que o problema também seja resolvido o mais rapidamente possível. Muito obrigada, Sr. Coordenador Nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, Sr. Rui Tomé. Damos por encerrada esta audição.